Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Você já ouviu alguém dizer que existem livros da Bíblia que se perderam ou que a igreja escondeu? Ou que o Vaticano tem livros secretos que, se nós descobríssemos, mudaria tudo? E se eu disser para você que realmente existem livros que a Bíblia cita e que se perderam? Será que a nossa Bíblia está incompleta? Será que essa descoberta mudaria toda a nossa compreensão cristã? Hoje nós vamos separar mito, fake news e fatos históricos aqui no Teologar. Eu sou o professor Tarles Elias, professor de teologia, e hoje eu quero falar com você sobre esse assunto tão relevante. Antes de tudo, é claro, deixa um like pra gente, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e conheça também as vantagens de ser um assinante do Teologar Club, a nossa comunidade teológica com stream de teologia. As informações sobre a nossa comunidade estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos lá? Eu quero começar com você, para deixar bem didático aqui esse vídeo, dividir ele em duas partes. Primeiro, livros citados na Bíblia e que realmente se perderam. E segundo, pseudoepígrafos. Eu já vou te explicar o que é isso, que são livros que não se perderam, mas não estão na nossa Bíblia. Será que isso muda a nossa compreensão cristã? Bom, vamos lá então. Vamos começar com livros citados na Bíblia, porque muitas pessoas pensam que livro perdido é apenas uma teoria da conspiração de filmes de Hollywood, mas a verdade é que a própria Bíblia menciona livros que nós não temos hoje mais. E esses livros eram registros históricos e não eram textos inspirados por Deus. Nunca fizeram parte do cânon sagrado, mas a verdade é que a Bíblia cita dezenas de livros que nós não temos mais em nossas mãos. Há pessoas que acham que a Bíblia foi vinda do céu e caiu um livro inteiro já aqui formado para a gente. E não, a Bíblia ela foi formada dentro de muitas outras literaturas que existiam na época. Eu quero dar um exemplo para você de livro citado na Bíblia que se perdeu. Veja comigo, Josué capítulo 10, versículo 13. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Que livro é esse, livro dos justos? O termo hebraico aqui é Sefer HaYassar, que significa literalmente livro dos justos. A tradução é livro dos justos, né? Algumas bíblias você vai encontrar apenas o nome, o som da palavra Yassar, né? O livro de Jazar. Muitos vão conhecer como o livro de Jazar. É um livro que está citado na Bíblia. Esse mesmo livro também está citado lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18, se eu não me engano. Mas ele se perdeu na história, nós não temos mais esse livro nas mãos. Ele é citado na Bíblia, um tal de livro dos justos, mas nós não temos ele em nossas mãos hoje. Cuidado, porque você pode encontrar na internet um tal de livro de Jazar aí, né? Mas esse livro, há um consenso entre os estudiosos que não é o texto original citado em Josué, que esse texto se perdeu. É uma outra versão, uma versão mais moderna, não são os registros históricos que foram registrados por Josué, tá? Então, esse tal de livro de Jazar aí que você vai encontrar pela internet, na verdade não é o mesmo livro que está citado na Bíblia, tá bom? Outro exemplo aqui, bíblico, Números 21, versículo 14. Veja comigo esse texto. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb em Sufá e os vales de Arnon, e o declive dos vales que se estende para a sede de Ar e se encosta na fronteira de Moabe. Peraí, que livro é esse, professor? Livro das guerras do Senhor? Um livro que também foi perdido na história, nós não temos em mãos. Então veja, nós temos livros citados na Bíblia que não se encontram mais disponíveis para a gente. E a lista é grande, eu citei dois aqui, mas eu vou colocar na tela até para facilitar para você, vai aparecer uma tabela aí na sua tela que mostra alguns dos livros que a Bíblia cita e que se perderam. E você pode perceber que todos nessa lista foram citados no Antigo Testamento, né? Tá, professor, mas e o Novo Testamento? Nós temos alguma coisa que se perdeu, que o Novo Testamento cita, mas que não está no Novo Testamento? E eu vou te mostrar um exemplo clássico aqui de Novo Testamento. Por exemplo, uma carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos duas cartas de Paulo
aos Coríntios em nossa Bíblia, que nós chamamos de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Agora veja comigo o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Peraí, mas se Paulo fala que já havia escrito uma carta para aquela igreja em Corinto, em 1 Coríntios 5, versículo 9, isso significa que já temos uma carta anterior àquilo que nós chamamos de 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios não é muito bem 1 Coríntios, porque se já tem uma carta anterior, é pelo menos a 2 Coríntios ali, né? E não só isso, veja o que Paulo fala em 2 Coríntios. Aqui nós temos nas mãos a carta de 2 Coríntios. Veja comigo agora esse texto. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Agora em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8, Paulo menciona uma carta muito severa, a teologia conhece como carta severa, escrita com muitas lágrimas. Então muitos entendem que essa é outra carta, que também se perdeu. Então vamos deixar didático aqui, ó. Nós temos em mãos 2 cartas na nossa Bíblia, mas a Bíblia cita mais 2 que se perderam. Então nós teríamos pelo menos 4 cartas de Paulo aos Coríntios. E nós temos em mãos como se fosse a 2ª e a 4ª, porque na 1 Coríntios que nós temos em mãos, ele fala que tem uma anterior. E na 2 Coríntios que temos em mãos, ele fala que tem uma carta severa, que é possivelmente a 3ª carta. Então vamos ver se você entendeu. Em mãos nós teríamos, em ordem de cartas que Paulo escreveu, a 2ª e a 4ª carta de Paulo aos Coríntios. E a 1ª e a 3ª carta de Paulo aos Coríntios se perdeu. Tá, o que isso significa, bispo? Significa que a nossa Bíblia está incompleta? Óbvio que não. O fato de termos citado na Bíblia um livro que não está na Bíblia não significa automaticamente que esse livro é inspirado por Deus, que ele é destinado ao cânon sagrado. Nem tudo que os profetas escreveram ou disseram é cânon sagrado. Nem tudo que Paulo escreveu é inspirado por Deus, porque se fosse inspirado por Deus, estaria em nossas mãos. Quer dizer, existem muitos outros escritos de Paulo que não estão na Bíblia Sagrada. Então, o fato de existirem cartas que não foram preservadas, por exemplo, não enfraquece a Bíblia. Pelo contrário, mostra que Deus preservou exatamente aquilo que era necessário para a nossa vida cristã. Um debate muito famoso também é o famoso livro de Enoque, porque ele é citado na Bíblia, né? Ele é falado lá em Judas. E esse é, sem dúvida, um tema que dá um vídeo inteiro aqui, né? Que gera muita confusão. Mas só para você saber, não deixar passar aqui, o que é o livro de Enoque? É um livro conhecido como Primeira Enoque, escrita judaica, apocalíptica, bem antiga, produzida entre o século III, mais ou menos, até o século III, que eu digo, antes de Cristo, até o 1º século depois de Cristo. Obviamente não foi escrita por Enoque, lá de Gênesis capítulo 5, mas é um escrito que foi atribuído a ele. E isso classifica já essa escrita como pseudoepígrafo, que eu vou falar daqui a pouco o que significa isso, né? Então é uma falsa escrita. E o problema que confunde muita gente é que se Judas citou algo parecido com o 1 Enoque e falou de Enoque, então as pessoas dizem, se Judas citou, então o livro é inspirado. Mas citar não é o mesmo que canonizar. A citação de Judas é canônico e inspirado por Deus, não o livro de Enoque, né? Então, nós temos exemplos na Bíblia também, por exemplo, Paulo citando poetas pagãos, lá em Atos 17. Ele cita poetas pagãos, que não são nem cristãos. Isso não torna o poema escritura, inspirado por Deus, não torna o poeta inspirado por Deus, servo de Deus, né? Então, não é que o livro de Enoque foi retirado da Bíblia, que a verdade ele nunca teve lá, ele não é um livro inspirado por Deus. Então, não é que a nossa Bíblia está incompleta, mas Deus preservou exatamente aquilo que era necessário para revelar quem Ele é, quem nós somos, como nós somos salvos, aquilo que é essencial
para a nossa vida cristã. Mas vamos então para a segunda etapa desse vídeo. Falei que ia dividir em duas partes. Primeira parte, livros citados na Bíblia que se perderam. Mas e livros que existem até hoje, não se perderam e que não fazem parte da Bíblia Sagrada? Bom, muitos deles são chamados de pseudoepígrafos. O que é pseudoepígrafos, professor? Pseudo significa falso e epígrafos são escritas, né, livros. Então, livros falsos, de autoria falsa. Esses livros foram escritos em nomes dos apóstolos, registrado como se fosse um apóstolo ou um personagem de destaque da Bíblia no início da igreja, mas eles apresentam conteúdos absurdos, facilmente identificados como espúrios, com embelezamento, claramente mostrando que há ali um enfeite do autor, né? O número exato desses livros nós não temos como apurar, mas no final do século XIX, estudiosos já tinham encontrado cerca de 280 obras como essa. Então nós temos em mãos, na Bíblia, 66 livros, Novo Testamento, 27. Mas de pseudoepígrafos, nós temos mais de 280. Veja, a Bíblia ela foi criada no meio de outros livros que existem e que não foram canonizados. E desde essa época do século XIX, apareceram muitos outros pseudoepígrafos falando que são autênticos, né? Então, por exemplo, falando de evangelhos, nós temos em mãos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, que são canônicos. Mas nós temos outros evangelhos também em nossas mãos que não são canônicos. Por exemplo, Evangelho de Tomé, que foi escrito no primeiro século, é um evangelho bem antigo, mas é uma visão gnóstica da suposta infância de Jesus. Você já ouviu falar da infância de Jesus? Então vem do Evangelho de Tomé. Tem o Evangelho de Pedro, que não temos na Bíblia, mas é uma falsificação também gnóstica. Evangelho de Nicodemos, que contém os Atos de Pilatos, por exemplo, ou a famosa descida de Jesus. Não só evangelhos, vamos lá, nós temos o livro de Atos em nossas Bíblias, o livro de Atos é escrito por Lucas, né? Você conhece muito bem, está na sua mão aí. Mas nós não temos só esse livro de Atos disponível na literatura. Nós temos, por exemplo, os Atos de Pedro, um escrito do segundo século, que conta a lenda de Pedro ter sido crucificado de cabeça para baixo. Você pode perceber que você não encontra isso na Bíblia, você encontra isso na tradição. E um dos livros pseudoepígrafos, chamado de Atos de Pedro, conta que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Nós não temos essa informação na Bíblia Sagrada. Nós temos Atos de Paulo e Tecla, que apresentam o estereótipo de Paulo, ele é um homem de pequena estatura, de nariz grande, de pernas tortas, ele era calvo, os seus olhos quase se juntavam. Então é um Atos de Paulo que conta, por exemplo, a forma física de Paulo. E aí vai, gente, olha, epístolas, um monte delas, nós temos esse material, mas e muitos não se perderam, nós temos isso em mãos, né? E que não é reconhecido como canônico. Até, por exemplo, carta de Paulo a Coríntio, mas nós temos também cartas de Clemente de Roma aos Coríntios, que era um sucessor dos apóstolos, né? Uma linhagem de pai da igreja, já a próxima geração dos apóstolos. E tem cartas dele aos Coríntios, por exemplo. Então, para finalizar aqui, se achar que é brincadeira, nós temos um Apocalipse em nossa Bíblia, que é o Apocalipse de João. A gente não fala Apocalipse de João, a gente fala Apocalipse, porque só tem um na Bíblia. Mas nós temos muitos outros apocalipses que foram escritos nos primeiros séculos. Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tiago, Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Estevão. Nós temos muitos outros apocalipses. Então aqui, ó, concluindo esse vídeo, gente, para formar você em bibliologia aqui, você gosta dessa matéria, existem livros perdidos, professor? Sim, existem livros mencionados na Bíblia que não foram preservados. Mas isso não significa que Deus escondeu partes essenciais da nossa fé, que é algo decisivo, que está faltando na nossa vida. O cânon que nós temos é confiável. Ele foi reconhecido historicamente com um critério sob a orientação do Espírito Santo, com critérios importantes de apostolicidade, de ortodoxia, doutrina, de uso da própria igreja, né? E contém toda a revelação necessária para a nossa fé e prática. Então, deixando bem claro aqui,
Não há livros secretos que mudariam toda a nossa teologia e toda a mensagem da salvação. Não existe isso. Pode ficar tranquilo com a revelação que você tem nas mãos, porque o que temos em mãos é extremamente confiável. Deus, em sua soberania, garantiu que tudo o que era necessário para a nossa salvação e vida cristã fosse preservado. Jesus falou que passaria os céus e a terra, mas que a palavra dele jamais passaria. Então não nos falta nada essencial. Se esse vídeo te ensinou, te ajudou coisas com a sua vida cristã, com o seu crescimento teológico, então eu peço que você compartilhe para que mais pessoas entendam a história da formação do cânon sagrado. Não se esqueça também de curtir esse vídeo se você gostou aqui do conteúdo e se inscrever no Teologar para você receber conteúdos relevantes para a sua vida cristã. Tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo o que é que você quer aprender aqui no Teologar. Quem sabe eu gravo o próximo vídeo respondendo a sua pergunta aqui, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, Teologar.